Boa tarde, igreja. Ih, parece um velório. Boa tarde. Já deu boa tarde para quem está do seu lado? Dá uma boa tarde. Fala, que bom que você está aqui. Coisa linda. Dá um sorriso, né? É para sorrir, não é para beijar. Você que é namorado aí, vai com calma, tá? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou o Tarek. Sim, meu nome é estranho, tá? Mas eu sou descendente de árabe, então dá para entender que meu nome é bem diferente. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui com a minha esposa, a Rebeca. Fica de pé aí, Rebeca. Gente, aplaude a minha esposa. Ela está grávida, coisa linda. Né? A Laila, nossa filha. Aceitamos presentes. Bom, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou pastor do Ministério One Flow, Ministério de Adolescentes. Tem adolescente aí? Deixa eu ver. Muito bom. Mas Deus quer falar com todas as idades aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E eu trabalho ali na Primeira Igreja Batista de Curitiba, sou pastor de adolescentes, trabalho com essa faixa etária há 12 anos, e Deus deu muita experiência boa com Deus e com adolescente, que é uma bênção, né? Você conhece adolescente, eles são especiais. Eu amo ser pastor de adolescente, e é uma honra estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus. Bom, eu vi a mensagem do André, foi anteontem ou foi ontem? Foi sábado. Eu vi a mensagem dele e eu vi que Deus tem direcionado aqui a liderança dessa igreja para falar nessa conferência sobre temor do Senhor. E a minha intenção hoje é, assim como o pastor André falou, que é uma balança do temor do Senhor e da intimidade, que nós não esqueçamos do temor do Senhor, porque hoje eu vou falar sobre intimidade, mas nós vamos iniciar lembrando o que ele falou, que nós precisamos saber na presença de quem nós estamos. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer o André, o Pedro, os pastores dessa igreja, é uma bênção estar aqui. E eu quero compartilhar a palavra com você. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos conversar um pouquinho sobre intimidade com Deus, sem esquecer do temor ao Senhor. Enquanto você vai abrindo, eu vou lembrando algumas passagens sobre temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Se nós queremos ter conhecimento a respeito de Deus, nós precisamos temê-lo. E Salmos 25, 14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E eu tenho certeza que aqui é uma igreja temente a Deus e que Ele vai nos levar a conhecer segredos da presença dEle. Amém? Quantos querem conhecer segredos da presença de Deus? Eu quero conhecer mais de Jesus. Por isso, o título dessa mensagem é Fluindo 500 metros a mais. Se você já abriu em Ezequiel 47, você conhece esse texto. Se você é crente há muito tempo, tem música a rodo com esse texto. E hoje eu quero estudar ele um pouquinho mais com você, mas deixa eu conhecer um pouquinho melhor essa igreja aqui. Quem é crente há mais de 10 anos aqui? Deixa eu ver. Uau! Quem nasceu na igreja? Meu Deus! Quem aqui é convertido há menos de um ano? Quem aqui está pisando nessa igreja pela primeira vez nessa conferência? Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para esse povo? Levanta a mão de novo aí, meu querido. Deus te abençoe. Deus vai falar com você. Que bênção que você está aqui, que você escolheu festejar a palavra de Deus, a presença de Deus, ao invés de festejar a carne no carnaval. E nós vamos aqui entrar profundamente na presença de Deus, aprendendo mais sobre o rio da sua presença. Por isso, a minha intenção hoje é te levar 500 metros a mais com Deus. Nós sempre podemos ir mais fundo. Está no início de ano, é tempo da gente fazer meta, é o tempo que o adolescente fala: eu não estudei a minha vida inteira, mas esse ano vai. Esse ano eu consigo. Você que nunca emagreceu e olhou e falou: esse ano eu vou conseguir. Eu não sei qual é a sua meta, o que você colocou no seu caderninho, ou talvez você seja como a nossa antiga presidenta: eu não tenho metas. O negócio é quando chegar lá eu vou dobrar, eu não sei, mas eu quero te convocar a ter uma meta especial e prioritária, conhecer mais de Deus, amém? Orar como você nunca orou,
ler a Bíblia como você nunca leu, jejuar como você nunca jejuou, porque a volta de Cristo está próxima e nós precisamos estar preparados. O vestibular vai passar, o seu emprego vai passar, o seu casamento vai passar, tudo vai passar, menos a palavra e a presença de Deus e a maneira como você se comportou na terra. Então, você pode ter as suas metas aí, mas lembra que Deus deve sempre estar em primeiro lugar. Amém? Bom, feche o seu olho. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero que você faça a sua oração, entregando a sua vida e pedindo para que o Espírito Santo abra o seu entendimento para você ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença e queremos pedir que nada nos atrapalhe nesse momento, que o nosso foco esteja completamente em Ti, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, que o Senhor direcione esse culto, que não seja eu falando, mas a sua palavra, e que o Teu Espírito possa fluir neste lugar para nós irmos além, 500 metros a mais na sua presença, Deus. Que nós possamos Te colocar como prioridade nesse ano, Senhor, e que nós possamos viver o fluir do Espírito nas nossas vidas para cumprir a nossa missão, Deus. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem alto, bem forte, com gritos. Ele é o Rei da Glória. Você pode soltar a sua voz? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Vamos levantar um altar de adoração neste lugar. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, pela porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você pode repetir comigo? De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Repete comigo: de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Mais forte: de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde Engedi até em Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário da presença de Deus vai até elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Esse é o rio da presença de Deus. Esse rio está neste lugar. E Deus quer te visitar hoje. Nós temos que guardar as palavras de Deus no nosso coração. Nós temos que guardar o que Deus quer ministrar na nossa vida hoje, porque Ele quer te levar a um nível mais profundo.
Esse texto foi escrito por Ezequiel num tempo muito peculiar. A palavra no capítulo 1, ele começa a escrever o tempo que ele estava vivendo. Já fazia 4 anos que Ezequiel havia sido exilado. O povo de Israel e o povo de Judá tinham pecado contra Deus. O povo de Israel já havia sido exterminado. Agora só restava Judá, mas por causa do pecado de Judá, eles também foram saqueados, foram invadidos pelos babilônios, levados como prisioneiros para a Babilônia. Ezequiel já estava 4 anos na Babilônia, longe da presença de Deus. Você tem que lembrar que nessa época, o templo representava o local da presença de Deus na terra, presença física, e os israelitas estarem longe do templo significava na mente deles que Deus havia abandonado eles. Porque se o templo é o lugar da presença de Deus e eu não posso mais ir adorá-lo, o Senhor me abandonou. Ele não me quer mais na presença dele. Era assim que eles estavam vivendo. 7 anos depois que Ezequiel começou a escrever o livro dele, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, a cidade foi destruída. E agora você imagina o coração daquele povo, sabendo que a sua cidade havia sido destruída, que a sua cidade havia sido exterminada a ponto do lugar da presença de Deus ter sido derrubado. O coração deles estava aflito. Imagina você receber de Deus um juiz onde você não pode entrar mais na presença dele. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. Mas depois desse longo tempo, dos 4 anos de exílio, ele começou a escrever. 7 anos depois, o templo cai. Depois de mais alguns anos, 25 anos depois do início do exílio de Ezequiel, Ezequiel recebe uma visão, que está em Ezequiel 40 até o 48. O texto que nós lemos é o 47. E ali Ezequiel começa a receber de Deus uma revelação de que Deus não havia abandonado o seu povo. Por mais que eles estivessem pecado, por mais que eles estivessem recebendo as consequências do seu pecado, Deus não havia abandonado eles. E então, do capítulo 40 até o capítulo 48, Deus começa a descrever um novo templo. E ele começa a descrever os detalhes, geralmente daquela parte da Bíblia que você pula, certo? Quem já pulou genealogia? Deixa eu ver. Confessa o pecado. Quem já pulou a parte de como era a quina do santuário e onde ele sacrificava o carneiro? Então, mas por que ali Ezequiel começa a escrever com cada detalhe? Primeiro, porque ele era sacerdote. Então, Deus sabia que ao revelar aquilo para Ezequiel, ele ia saber direito o que Deus estava falando, porque ele conhecia muito bem o templo de Jerusalém. Afinal, ele era de uma família de sacerdotes. Mas mais do que isso, Deus estava dizendo para ele: eu vou visitar vocês de novo. Eu vou reconstruir um templo. E a minha presença vai ser acessível não só aos sacerdotes, vai ser acessível a todos vocês. No versículo 1 e no versículo 2, ele começa a descrever o que estava acontecendo ali. Ele fala que um anjo do Senhor o levou de volta à entrada do templo, e aí o anjo do Senhor começou a mostrar uma água que saía do lado sul do templo. E a gente, quando lê isso sem estudar, a gente fica, por que Ezequiel está falando de uma água que sai do lado sul? O que ele estava querendo dizer com isso? No lado sul do templo, era um lugar onde os sacerdotes faziam lavagens e cerimoniais antes de participarem do culto ao Senhor, antes de sacrificarem os animais. Antes de fazer qualquer coisa, eles pegavam aquela água e se lavavam, e depois eles iam sacrificar e fazer as coisas que Deus havia pedido. Só que o templo era dividido em partes, e a gente já vai conversar sobre isso mais para frente, e você vai entender o que tem a ver com você que colocou nas suas metas emagrecer e esqueceu de Deus, tá? É só um parêntese, só estou contextualizando. E a água dos sacerdotes, que era acessível apenas a eles, quando Deus diz para Ezequiel, a água vai sair de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, ele estava fazendo referência a esse lugar,
onde tinha uma bacia cheia de água que ele se purificava. E quando Deus diz para Ezequiel, essa água começou a transbordar, e ela saiu debaixo da soleira do templo e começou a passar e se tornar um rio, ele estava querendo dizer assim, antes a água que era acessível apenas aos sacerdotes, agora é acessível a todos. Antes a presença de Deus, que era acessível apenas aos sacerdotes, vai ser acessível a todos, porque onde o rio fluir, tudo, de novo, onde o rio fluir, todos vão ter acesso. Era isso que ele estava querendo dizer. E por que é importante todos terem acesso a essa água? Jesus ele faz referência a esse texto em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Ele começa a relembrar esse texto e diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quando Jesus se refere ao texto de Ezequiel e vários outros textos bíblicos que falam sobre essa água que fluía de dentro do templo e por onde essa água passava, ela se tornava um rio e as coisas ganhavam vida, Jesus disse que essas águas são referência ao Espírito Santo, a presença de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer, e Ezequiel, séculos antes, já estava profetizando, é que todo aquele que crê terá acesso à presença de Deus, e rios de águas vivas fluirão de seu interior. Rios de águas vivas. Aleluia! Aplaude a Jesus mais forte. A primeira coisa que Deus quer te lembrar nessa noite, eu vi aqui, eu fiz um censo do IBGE, só tem crente aqui quase. Mas Deus me trouxe de Curitiba para te lembrar de uma coisa básica. Você tem acesso à presença de Deus todos os dias. Você tem acesso à presença de Deus. Você sabe o que isso significa. Deus está te relembrando. Antes, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e representava o povo de Israel, sempre com temor ao Senhor, tanto que a tradição diz que ele entrava com uma cordinha amarrada nele, para caso ele morresse lá dentro, ninguém fosse entrar para tirar ele, iam puxar na corda, você imagina só. A Bíblia está dizendo que aquela presença que fazia os homens entrarem com uma cordinha amarrada neles, está acessível a mim e a você. Deus quer se relacionar com você. Ele quer fazer rios de águas vivas fluir do seu interior. Exaltado seja o nome de Jesus, porque Ele compartilha a sua presença, mesmo quando nós não merecemos. O povo de Judá não merecia. Eles haviam pecado, eles estavam sacrificando seus filhos. Eles estavam adulterando, se prostituindo, matando, assassinando. Judá estava uma bagunça. Tinha sacerdote fazendo sexo dentro do templo. Eles haviam perdido o temor ao Senhor. Mas o Senhor olhou para eles com misericórdia e falou, chegará um dia em que as águas da minha presença serão acessíveis a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem em mim, e rios de águas vivas fluirão de seu interior. Quando Jesus está no poço com a samaritana, João capítulo 4, versículo 13, ele diz, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. Vários textos da palavra se referenciam à presença de Deus como água. O Salmos 46, versículo 4 diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Joel 3,18 diz, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Zacarias 14, 8 e 9 diz, naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade delas para o lar do oeste,
para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Apocalipse 22, quando João descreve o céu, ele fala: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do céu, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão pelos séculos dos séculos. Quando Deus descreve o céu, Ele fala do rio da presença dEle. E Ele está dizendo que esse rio que flui do trono dEle, lá no céu, está acessível a nós. Está acessível a nós. O Deus que abriu o mar, o Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que ressuscitou o nosso Salvador, o Deus que visitou os irmãos em Pentecostes, está ao meu e ao seu acesso. Você não entendeu? O Deus da Bíblia está ao seu acesso. Nós temos acesso à presença de Deus. Espírito Santo, nós temos acesso à presença de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós entramos nela com temor, mas nós sabemos que nós podemos entrar nessa água. Deus quer você de novo. Eu acho interessante, eu amo ser pastor de adolescentes porque eles me surpreendem. Os adolescentes são conhecidos como a geração Nutella. Eu não vejo eles assim. Eu vejo adolescentes sem Jesus sendo Nutella. Eu vejo pais de adolescentes sem Jesus sendo creme de avelã, porque se o filho é Nutella, o pai é o quê? É fácil jogar a culpa no piá, né? Aqui vocês falam piá, não? Não, foi mal. Piá é menino, para quem não sabe. É fácil colocar a culpa na outra geração, mas isso é outra conversa. Mas eu não vejo os adolescentes assim. Eu vejo eles tendo a oportunidade de acessar a presença de Deus, porque Deus disse que o reino de Deus era dos pequeninos. E foi legal ver isso no meu ministério. Você deve estar se perguntando: uau, o pastor decorou Ezequiel 47. Sabe por que eu decorei? Primeiro, uma vez eu vi o Hernandes Dias Lopes fazendo isso, eu falei: cara, eu decoro tanta baboseira, né? Vou decorar a Bíblia um pouco. Mas, além disso, Ezequiel 47 é a base do meu ministério. E não foi porque um dia eu pensei em que nome eu vou dar para o meu ministério. One Flow, o Rio de Deus, vai ficar bonito. Não foi assim. Eu estava numa vigília e a gente ia fazer um culto evangelístico na outra semana e eu chamei a liderança dos adolescentes para orar por esse culto. E aí eu estava lá orando, normal. E já fazia um tempo que eu estava procurando um nome novo para o ministério, porque estava um nome antigo, que não comunicava e tal. E eu estava ali, e veio uma menina de 15 anos falar comigo: pastor, eu tive uma visão. E eu não sei se aqui na INA acontece isso, mas na PIB, às vezes, a PIB é meio para-raio de louco, assim, sabe? E aí eu já fiquei, uma visão, sei, né? Mas vamos ouvir. E ela começou a me contar que um dia ela estava sonhando, e depois que eu percebi que era de Deus, eu fui conversando com ela, ela foi me contando mais sobre esse sonho, e ela falou que era incrível porque no sonho ela sentia a presença de Deus ali. Ela falou: durante o sonho inteiro eu sentia a presença de Deus dormindo. Foi um negócio muito louco, pastor. E eu vi do templo da nossa igreja saindo um rio de adolescentes. E eu lembrei de Ezequiel 47. E onde esses adolescentes passavam, as pessoas eram curadas, eram transformadas, eram salvas. E eu vi esse rio transbordando pela cidade. E os adolescentes oravam pelas pessoas e elas eram transformadas. E ela falou: e esse rio está começando agora. Eu fiquei: ixi, acho que ela não é doida não. Eu comecei a orar por aquilo e Deus começou a falar comigo que era um novo tempo para o ministério.
que ali estava o nome do ministério. E ali eu entendi que Deus estava querendo dar um acesso à presença dele de uma maneira sobrenatural, como eu nunca tinha vivido antes. E eu vou compartilhar alguns testemunhos com você, para você glorificar a Deus, porque eu não fiz absolutamente nada para nenhuma das coisas que eu vou dizer acontecerem. Eu continuei a mesma pessoa, eu continuei careca, nada vem de nós. Mas foi muito especial, porque ela me disse essa visão na pandemia, e quando eu fui orar por essa visão no meu quarto, Deus começou a dar visão, missão e valores do ministério, e Ele falou, vocês vão alcançar 3.000 adolescentes toda sexta-feira, e vocês vão passar pela cidade e as pessoas serão transformadas. Naquela época o ministério de adolescentes já era grande, tinha 450 adolescentes, isso é muito grande. Aqui também tem bastante adolescente que eu sei, e geralmente, na maioria das igrejas do Brasil, ministério de adolescentes tem 10 meninos ali, 5 filhos de diácono, 4 filhos de pastor e um visitante louco. Então eu já sabia que Deus estava fazendo algo muito especial ali. Mas Deus falou, vai acontecer mais. E essa menina deu aquela visão na época da pandemia, e eu lembro que eu estava vivendo aquilo, e eu estava com medo do número de adolescentes diminuir, só que depois da pandemia, em outubro do ano passado, a gente começou a medir as frequências do culto, tem ido 1.300 adolescentes toda sexta-feira. Você pode dar um glória a Deus? Deus é maravilhoso. Quando o rio da presença dele chega, nós não podemos fazer nada, senão nos curvar e surfar. E eu não falo isso com orgulho, porque Deus falou para mim, eu vou fazer essas coisas. Se você começar a se achar, rapaz, eu vou te atropelar com a onda. Você ri, né? Não é você? Mas Deus falou para mim, se você ficar orgulhoso, o bicho vai pegar. Mas foi muito especial, porque eu vi os adolescentes entendendo o acesso da presença de Deus que eles tinham, evangelizando, levando outras pessoas a serem salvas. Eu não sei como você chegou aqui. Mas se Deus usa uma adolescente de 15 anos para transformar um ministério, para transformar uma cidade, Ele vai usar você nesse tempo, Ele vai mudar o seu ano, Ele vai te encher do Espírito Santo. As águas da presença dEle estão ao nosso acesso. Depois o texto continua do versículo 3 até o versículo 6, a Bíblia diz que depois de Deus dar acesso à presença dele para todas as pessoas, a Bíblia diz que o anjo, pegou uma linha de medir na mão e começou a medir de 500 em 500 metros, e conforme o anjo e Ezequiel iam andando, a água saía do tornozelo até chegar às águas que se passavam a nado. O que a palavra de Deus estava dizendo ali é que existem níveis na presença de Deus. Existem níveis de intimidade com Deus. E a gente que é crente não gosta muito disso, porque a gente gosta da questão da justiça. Deus amou o mundo, salvou a todos, todos têm acesso à presença de Deus. Mas agora, quando a gente vê na Bíblia que existem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que a gente fica, eu não gosto dessa teologia não. Como fulano é mais crente que eu? Só que a Bíblia em Ezequiel e em vários outros textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostram que existem níveis de intimidade na presença de Deus, sim. E Deus quer tirar a sua água da canela, a minha água da canela nessa tarde. Para que nós possamos mergulhar na presença dEle, começar o ano mergulhados, com rios de águas vivas fluindo dentro de nós. Por exemplo, no próprio templo do Antigo Testamento, tinha níveis da presença de Deus. Tinha o pátio, onde todo mundo podia entrar. Era dividido no lugar dos homens, no lugar das mulheres e no lugar dos gentios. Depois disso, tinha o lugar santo. Ali só entravam os sacerdotes, porque era um nível que exigia mais consagração. Depois disso, existia o Santo dos Santos, que eu falei agora há pouco, que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ou seja, tinha níveis. No pátio, o pátio era iluminado pelo sol.
O lugar santo era iluminado pelos candelabros. O lugar santíssimo, o Santo dos Santos, era iluminado pela glória de Deus. Existiam níveis. Isso é coisa do Antigo Testamento, você vai no Novo. Tinha a multidão. A multidão é como eu e você no trânsito. Aconteceu um acidente, você não tem nada a ver, você passa devagarinho. O que aconteceu? Morreu. Misericórdia. A multidão são os curiosos, que viram um homem fazendo milagres e acompanhavam ele. Só que a multidão ela não se decide muito bem sobre a presença de Deus. Uma hora eles estavam lá aplaudindo o milagreiro que apareceu, e na outra hora eles estavam falando, solta Barrabás e mata Jesus. É um nível que você sabe que tem algo diferente ali, mas você não se compromete. Tem pessoas aqui que estão vivendo como multidão. Jesus quer um nível a mais de comprometimento, ele quer 500 metros a mais. Depois disso tem os discípulos. Esses já tinham entendido que não era um milagreiro, que era o Filho de Deus, que era Deus em carne, manifestando o reino, glorificando o Pai, espalhando o Evangelho, salvando e curando pessoas, e não só sabiam o que era Jesus, quem era Jesus, mas eles seguiam, eles obedeciam, eles viviam os ensinamentos. Mas depois deles, 500 metros a mais, tinham os apóstolos. Esses dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, viajavam com Jesus, conversavam com Jesus, expulsavam demônios com Jesus, curavam com Jesus, pregavam com Jesus, faziam tudo com Jesus. Mas tem 500 metros a mais, tem os 3. Pedro, Tiago e João, aonde? No barquinho. Tinha os 3. Eles eram mais próximos. Quando Jesus quis revelar a glória dele, no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. E eles viram a glória de Jesus. Eles viram Moisés do lado de Jesus, representando a lei. Eles viram Elias do lado de Jesus, representando os profetas. Como se a Bíblia estivesse dizendo, a lei e os profetas está sendo cumprida aqui em Jesus. E eles viram aquilo. Tanto que Pedro, que tinha um coração adolescente, ele falou, vamos fazer uma barraca e vamos ficar aqui todos os dias da nossa vida, sem cessar, até que ele venha. Pedro ia gostar de F-Hop. Mas tinha mais. Tinha o discípulo amado. João se chamou de discípulo amado. Mas discípulo amado é aquele que ouve as batidas do coração de Jesus e anda no ritmo de Jesus. E tem os rios de águas vivas fluindo dentro de si. Você está vendo como não é coisa do Antigo Testamento? Você está vendo como é bíblico, níveis da presença de Deus? Em que nível você está? Como anda a sua consagração? Como anda a minha consagração? Deus me constrangeu antes de pregar esse sermão. Em que nível da presença nós estamos? Como está a nossa intimidade? É óbvio que Deus não vai aparecer para você no Monte da Transfiguração todos os dias. Tem devocional que você faz porque você ama Jesus mesmo sem sentir nada. Eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando de viver submerso na presença de Deus, sentindo ou não sentindo, tendo clima ou não tendo clima. Como está a nossa consagração? Consagração é quando você se separa para entrar em níveis mais profundos da presença de Deus. Ezequiel vivia isso. Ezequiel tinha uma vida consagrada. Ele fazia tudo que Deus mandava, coisas fortes. Teve um tempo que Deus disse para ele dormir de um lado só para representar o juízo que Deus estava fazendo no povo. Ele vivia essa presença, ele tinha uma consagração mais forte. Tanto que mesmo longe do templo, ele anos antes de Jesus, séculos antes, ele já entendeu, a presença de Deus será acessada por todo aquele que crê. E eu gosto de contar a história de adolescente, porque a gente não espera nada de adolescente. É para te constranger, você que é jovem. Tem uma menina na nossa igreja, agora ela acabou de ir para o Ministério de Jovens, mas ela sempre teve uma consagração que me constrange. Ela decidiu acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para orar, antes da aula.
E a gente perguntava para ela, por que você faz isso? Porque nessa hora é silêncio, ninguém está aqui, só estou eu e Jesus. Ela viu que ela precisava guardar o seu coração, ela decidiu ficar 1 ano sem passar maquiagem. E decidiu 1 ano ficar sem se relacionar com ninguém. Agora você imagina uma menina de 15 anos indo para uma festa de 15 anos sem se maquiar. E mais, ela decidiu jejuar. Tanto que um dia eu fui visitar essa menina e a mãe dela falou, Tarek, pelo amor de Deus, fala com a minha filha para ela parar de jejuar, porque ela só quer jejuar. Aí eu falei, não, leva ela no médico e vê se ela consegue estender os jejuns. Veio pedir conselho para a pessoa errada. Uma consagração, um constrangimento. Menina líder de célula, sendo bênção na vida de outras pessoas. Eu lembro de outro que eu fui chamar para jogar bola. Eu liguei, ô fulano, vamos jogar bola. Eu não vou, pastor. Eu falei, você está sem dinheiro? Né? Porque adolescente não tem dinheiro para nada, né? Aí ele falou, não, pastor, eu não quero ir. Eu falei, vamos, menino. Aí quando eu vi que ele não queria, eu falei, tá bom, fica aí. Depois eu fui saber que ele estava no 3º dia de jejum. Você está entendendo? Nós temos acesso à presença de Deus, mas sermos íntimos de Deus tem um preço. O preço da consagração. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa vida. Custa caro. Tem que abandonar os próprios desejos. Se nós queremos sair daqui dessa conferência diferentes, com temor do Senhor e intimidade com Ele, nós precisamos gastar tempo se consagrando. Abrir mão de coisas que são pecado, mas abrir mão de coisas que não são pecado, mas que não te deixam ir mais fundo. Hebreus 12 diz, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele fala de pecado, mas ele também fala de atrapalho. Pecado você já sabe o que é pecado. Os novos aí vão aprender em nome de Jesus. Mas você já sabe o que é pecado, isso você já sabe. Mas tem coisas que são atrapalho. Não são pecado, mas são atrapalho. Como você lida com a internet? Com o seu celular? Com a televisão? Com a série? Isso não é pecado. Mas como a gente lida? Foi interessante que Deus pediu para mim e para minha esposa para a gente se consagrar mais. A gente gastava muito tempo na televisão. E a gente decidiu ficar sem TV. Gente, que doideira que é isso. Eu comecei a conversar com a minha esposa. Não é que eu não conversava, mas a gente começou a jantar olhando um no olho do outro. A gente começou a ir dormir mais cedo. A gente começou a fazer uma série de coisas porque se livrou de um peso. Eu não sei o que Deus vai te pedir. A palavra é para você mesmo que está pensando, é radical demais. Custa a vida. Custa a vida. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Correndo com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele consome a nossa fé no nível da nossa consagração, no nível em que olhamos para Ele, no nível em que não nos envolvemos no pecado, no nível que nos livramos do atrapalho. Talvez tenham pessoas que são atrapalho na sua vida. Aí você olha para o lado, é você, criatura. Talvez o atrapalho te trouxe para a igreja. Nós precisamos nos consagrar mais, que assim nós vamos ter mais acesso à presença de Deus. E quando nós temos acesso à presença de Deus, aí sim nós vamos viver as histórias de milagres que nós vemos, e não por milagres, mas por manifestar Jesus na vida das pessoas.
salvar as pessoas, tirar as pessoas do inferno. Esse ministério de jovens aqui é grande. O ministério de jovens lá da igreja é grande. Mas sabe um ministério maior que o nosso? O ministério de Satanás. Eles têm milhões e milhões e milhões e milhões de jovens e adolescentes. Milhões. O nosso ministério não chega nem perto. Nós precisamos nos consagrar, saquear o inferno. Tem gente que precisa conhecer as águas de acesso à presença de Deus. E você é um dispenseiro. Você é um canal. As pessoas vão conhecer Jesus através de você. Nós não podemos reter as águas da presença de Deus e fazer uma piscina para nós. Nós precisamos batizar as pessoas nessa piscina. Aleluia! A primeira coisa é que Deus nos dá acesso à sua presença. A segunda coisa é que existem níveis e esses níveis exigem consagração. A terceira e última, que eu vou dividir em 3 partes, está do versículo 6 até o 12. A Bíblia começa a falar sobre o fluir de Deus transformando tudo ao redor. Começa dizendo que, conforme o rio passava, árvores iam nascendo. A água ia fluindo e ela desembocava no mar. O mar desse texto é o mar morto. Um mar sem vida, com muita concentração de sal. Não tem peixe, não tem nada em volta, não tem pescadores, não tem prosperidade em volta, não tem nada, é um lugar morto. E a Bíblia diz que quando esse rio da presença de Deus passa, o mar morto ressuscita. E ele começa a dizer, pescadores estarão no litoral deste rio, ao redor do mar morto, pescando. A terceira coisa é que, onde o rio fluir, tudo viverá, tudo prosperará e tudo será curado. Onde o rio passa, as coisas mudam. Depois ele vai dizer que além de gerar vida no mar morto, começa a haver prosperidade em volta. Eu não estou falando de ficar milionário, mas um lugar onde ninguém podia pescar, ninguém podia viver, começa a ter pescadores, começa a ter uma cidade em volta. E mais do que isso, fala que ao redor do rio cresciam árvores que as suas folhas eram cura para as nações. Os seus frutos eram comida e as suas folhas eram remédio. Quando a presença de Deus chega, lugares mortos são ressuscitados. Talvez hoje o lugar morto seja o seu coração. Talvez você que veio aqui pela primeira vez, o seu coração está morto. Você precisa conhecer a Jesus. Você veio para a igreja, porque cansou da vida do jeito que estava. Ele falou, vai que na igreja acontece alguma coisa. Vai acontecer. Tem gente que vai nascer de novo aqui hoje. Que vai conhecer Jesus. Que o coração morto vai começar a bater. Mas você que conhece a Jesus, tenha lugares mortos. Talvez a sua casa, o seu trabalho, o seu colégio, a sua intimidade. Jesus quer levar vida para esse lugar. Eu não sei o que está morto, mas eu sei que onde o rio de Deus passa, tudo viverá. E eu gosto de uma história, eu estava contando para o André antes daqui, tem um pastor no Egito chamado Samé, ele evangeliza muçulmanos, ele é pastor de uma igreja presbiteriana, e um dia ele vem aqui para Goiânia, e ele estava num resort, num lugar bonito, que tinha águas termais, e aí Deus falou para ele, você vai construir um lugar assim no Egito, para evangelismo. Ele falou, ok. Ele foi para o Egito, e Deus foi mostrar o lugar para ele, no meio do deserto. Um lugar morto. Ele foi no deserto e ele perguntava, Deus, é aqui? Ele, sim, é aí. Então tá bom, ele foi conversar com as autoridades do Egito, porque lá não pode abrir igreja sem conversar com a autoridade, porque é um país islâmico. E quando ele conta para as autoridades, eu vou abrir ali um local, uma instituição cristã,
no meio do deserto. Eles falam, você está maluco? Lá para você encontrar água, você vai ter que escavar no mínimo 300 metros. Aí ele falou, Deus me disse. Aquele homem é cheio da presença de Deus. Conforme eles começam a fazer a construção, eles começam a escavar. Quando eles escavam 9 metros, a água começa a fluir no meio do deserto. Porque o Senhor disse, eu vou fazer o meu rio fluir em lugares mortos. Ele constrói um lugar, eu estava mostrando as fotos para o André antes. Você pode procurar depois, Beit Awad o nome do lugar. É B-E-I-T-I-A-L-W-A-D-I. Já não sabe mais, né? Se anotou, se anotou. Se não anotou, perdeu. Mas você vai ver as fotos desse lugar, tem alojamentos, tem piscina no meio do deserto. E eles fazem eventos evangelísticos para crianças muçulmanas irem lá fazer esportes e os corações mortos delas ressuscitarem. E mais, começou a ser construída uma cidade em volta daquele retiro, porque um homem ouviu a voz de Deus e entendeu que onde a presença de Deus vai, águas fluirão. Veio vida. Tem outra história de adolescentes que eu gosto muito. Um menino me mandou uma foto do auditório dele no colégio, no dia de Páscoa. Ele e os amigos dele resolveram se reunir para orar por aquele colégio morto. Eles começam a orar e buscar a face de Deus. É um dos maiores colégios de Curitiba. Eles sabiam que não iam liberar eles de fazer um culto no colégio, mas eles começaram a orar. E eles foram falar com o coordenador topou. Eles foram fazer um culto de Páscoa e começaram a convidar as pessoas. Na hora do culto, um professor se vestiu de coelho de Páscoa e começou a dançar funk no corredor. E eles falaram, o diabo veio atrapalhar. Mas eles disseram que eles fizeram lembrancinhas para dar para as pessoas, o auditório do colégio encheu. E vários adolescentes entregaram a vida para Jesus. E sabe o que a minha equipe se envolveu para esse culto acontecer? Em nada. Porque quando a gente entende que a presença de Deus está na gente, nós não precisamos do pastor. Nós não precisamos de ninguém, nós precisamos de Jesus. E quando Jesus está conosco, onde a gente vai, rios de águas vivas vão com a gente e lugares mortos ressuscitam. Uma escola, adolescentes, lotaram um ginásio. Ei, o que você está fazendo? Você está perdendo de viver as coisas de Deus por causa de atrapalho. Deus quer te usar. Eu já vi adolescente pregando para 3.000 pessoas. Você tem acesso. Onde o rio fluir, tudo viverá, tudo prosperará. Haverá cura. Eu creio que pessoas serão curadas aqui hoje. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu vi outro momento em que eles começaram a orar uns pelos outros por cura. E uma menina que chegou de muleta, eles começaram a orar por ela. E ela sentiu durante a oração uma mão pegando na coxa dela e apertando, e ela sentia dor, ela não conseguia encostar o pé no chão, de tanta dor da lesão. As mãos dela estavam roxas, de tanto se apoiar naquelas muletas. Mas os meninos oraram por ela, não foi um pastor, não foi um sacerdote, foram pessoas que entenderam a presença de Deus, e ela saiu de lá dançando. Uma semana depois ela estava dançando no evento da igreja. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos que nos consagrar. Deus quer nos dar acesso a isso. Nós vamos entrar com temor na presença de Deus hoje.
E em nome de Jesus, as águas vão sair da sua canela. Deus quer te chamar 500 metros mais fundo. Deus tem mais para nós. Nós vamos orar. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. As águas da presença de Deus estão aqui. O que nós vamos fazer? Existem níveis. A busca é sua. É por isso que tem cultos que tem pessoas que falam: nossa, aquele culto, Deus falou tanto comigo. E teve outro que falou: mas o som estava ruim. É o nível de entrega. O mesmo Jesus, que por onde passava as pessoas eram salvas, transformadas, o mesmo rio está aqui. Tem pessoas que vão sair falando do som. Tem pessoas que vão sair falando daquele pastor careca esquisito. E tem pessoas que vão sair daqui transformadas. Depende do nosso nível de entrega. Por isso eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Eu não sei o que Deus falou com você, eu vou fazer alguns apelos aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que Deus mexeu em alguma coisa dentro de você. E eu quero pedir para você agora, responda. Eu vou parar de falar, responda. Responda à presença de Deus. Se você precisa se consagrar mais, responda. Se você precisa se livrar do atrapalho, responda, do pecado. Se você precisa crer de novo, que onde Ele vem, mortos ressuscitam, responda.